Boa noite a todas as pessoas presentes. Sejam todas bem-vindas, bem-vindas. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, na oitava edição do Futuro Negro. Então, este evento é puxado pelo Coletivo Universitário da Net do SUS, desde que ela se formou, em 2018, com o movimento de fazer desses livros um espaço majoritariamente branco em seus mais de 100 anos de existência. Foi realizado e lançado no livro em 2018, chamado Pedaços de Fome, que homenageou a Carolina Maria de Jesus, que então passaria a ser a nossa patrona do coletivo. Foi feito de uma comemoração anual do Dia Mundial da Alimentação, que é realizada na comunidade todos os anos. Como vale a gente destacar, então, recentes molas marciais que tinham sido aprovadas recentemente, mas muito tardiamente, dentro da USP, para a graduação. E a possibilidade, então, nasce esse coletivo como uma necessidade de permanência dele, né? Então, esse espaço é composto por estudantes de graduação e pós-graduação na universidade, e nos organizando de forma voluntária, e a medida para promover espaço de acolhimento e escuta de colegas deles, ou seja, diversas dificuldades, ingressar na universidade pública. A universidade essa que historicamente promove a exclusão de povos que não são como as fotografias desses homens que são tampados, ainda bem. Bom, então nós temos desenvolvido esses ciclos anuais permanentes de eventos voltados para a discussão das condições de vida e saúde da população negra brasileira e propondo debates de temas como racismo estrutural, constitucional, ativismos negros e saúde da população negra através do protagonismo de artistas, pesquisadores e ativistas negros no intuito de dar visibilidade às nossas contribuições para os campos culturais, políticos e científicos, além dos mundos da universidade com negros e negros. Então, o Outubro Negro ele tem como sua organizadora e professora a excelentíssima professora doutora Érica Peçanha, que teve uma breve passagem na instituição, deixando todo o seu legado e nosso desejo de continuar a promover esse evento. O tornando, desde a segunda edição, parte da qualidade oficial da instituição. Bom, então, este ano primeiro tem como a nossa homenageada, né? Então, todos os anos a gente escolhe uma pessoa homenageada, a gente teve como homenageada estiveram presentes conosco, fazer uma roda preta, demonstrar as coisas com elas. E este ano a gente tem como homenageado o pensador da luta colonial, que nasceu em 20 de julho de 1925 e morreu em 1961, aos 36 anos de idade, nos Estados Unidos. Então, ele deixou um legado muito importante como luta dos povos de todo mundo que enfrentam a opressão, a situação provocada pelo imperialismo. Muitas coisas importantes que contribuem para a nossa hoje. Mais também das universidades com saúde pública, mas também que antes tivéssemos nesse discurso, a gente demonstra que é importante estar. Bom, então, diante disso, a gente também trouxe aqui diversas pessoas nesse evento que contribuem e levaram também o pensamento do Fanon. E a gente hoje vai ter a honra de escutar a professora e escritora Raquel Monteiro Paz. Ela é professora da graduação de pós-graduação social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaboradora do programa de pós-graduação em política social da Universidade Federal do Fluminense. É coordenadora do projeto de pesquisa e extensão luta antimanicomial
e feminismos. Autora do livro Heterossexualidade, o encontro entre transfonômico e transvasado, publicado pela editora Esther. Bom, então a gente agradece a presença da professora Raquel, que fez um grande esforço para poder estar aqui conosco hoje. E seja muito bem-vinda e pode. Responsabilidade. Bem, pode ser. Bem, boa noite a todas as pessoas presentes. A gente está ouvindo o eco. E vamos lá. Bem, primeiro, saudar todo mundo que está aqui com a gente hoje. Agradecer o convite, a possibilidade de dialogar sobre um tema tão importante, caro para nós. Parabenizar o coletivo por essa organização, por esse evento. Né? Agradecer ao professor Leison também pelo contato, pelo diálogo aqui presente. Está aqui hoje, eu puxei daqui, puxei dali, mas deu certo de estar aqui com vocês fortalecendo, né, o Outubro Negro, e por essa construção e intervenção aqui na saúde pública. Vocês estão mandando super bem nesse processo, afirmando a necessidade de radicalizarmos, né, a construção da saúde pública de uma maneira geral, e nada, não só com os nossos corpos, mas também com a nossa cultura, também com a nossa dança e com outros saberes e práticas para produzir novas formas de pensar a saúde de uma maneira geral. Eu tenho um período de mais ou menos uma hora, né, para poder fazer a explanação, mas para tentar ser objetiva e trazer elementos que eu venho pensando, dividir com vocês, alguns já sistematizados nesse livro recém-lançado, o Ecos da Liberdade, mas eu vou trazer para vocês um pouco do que eu tenho pensado e dialogado especificamente sobre a relação do Fanon com a infecção econômica brasileira. Para começar, eu quero me localizar para além do Lattes, sabe? O Lattes não nos define, acho que é uma reportagem, mas eu costumo dizer que só vai comer desde criancinha, porque a trajetória no campo da saúde mental tem algum tempo, né? Conheço muito bem o hospital psiquiátrico e todas as dores que ele produz, mas não é nesse lugar que eu vou falar, eu quero falar de alguém que está mergulhada no campo da saúde mental, pensando sobre saúde mental, pesquisando, trabalhei, inclusive, aqui na prefeitura do município de São Paulo, não sei se vocês sabem, eu fui assistente social do postinho da Zona Leste, lá de Itaquera, então, né, assistente social da quebrada, não sei muito bem como é que funcionam as coisas por aqui, apesar de ser carioca. Tive um tempo aqui como assistente social e fiz meu doutorado aqui também. Fiquei 7 anos praticamente no trânsito entre Rio e São Paulo, até me estabelecer novamente quando docente no Rio de Janeiro. Então, tenho uma trajetória como assistente social na saúde pública, né, militante antimanicomial, cria do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, seja no Rio de Janeiro e em São Paulo, tive um período construído no Fórum Paulista da Luta Antimanicomial. Então, estive recentemente no Ministério da Saúde como assessora técnica da Conselho, de sexualidade.
pensando em saúde mental, em cima da gestão, e gestão. E isso me faz ter algumas questões, né, que eu quero dividir com vocês. Então, chegar a ver com esse processo também de implicação, de pensar em saúde mental aplicável, né? Porque para mim não é só reflexões teóricas, mas como é que aquilo se materializa no cotidiano. E para mim, o Farol é um grande interlocutor para materializar uma saúde mental antirracista. Uma saúde mental que avance com as relações étnico-raciais numa direção de emancipação e transformação no cotidiano. Então, para mim, tem uma mudança também no processo de implementação dos serviços, no acolhimento, no atendimento, né? Então, não só na elaboração técnica da própria política ou de reflexões teóricas analíticas, mas como isso se materializa no processo de atendimento com as pessoas. Isso, para mim, é fundamental, né? Alguém que vai pensar as abordagens diretamente. E aí, eu queria destacar como o Fernando chegou para mim, né? Tem alguns anos atrás, aquele professor, ele estava ouvindo, mas não estava. E eu queria muito assistir o professor na época que ele estava lançando o primeiro livro dele, só que depois eu consegui assistir no canal do YouTube. Lá em 2017, a gente ainda era jovem. Mas o Deison, numa roda de conversa, num evento que depois eu pude assistir, ele faz a seguinte indagação. Seria que não falou o antimanicomial? O psiquiatra antimanicomial? Por que aquilo bateu em seu? Isso camarada não fala. Né? E a partir disso, eu me senti provocada, porque eu já estava com algumas elaborações. Eu fiz uma tese de doutorado pensando as relações de gênero e trabalho no campo da saúde mental a partir dos serviços residenciais terapêuticos, como as mulheres negras são aquelas que executam o trabalho do cuidado há muito tempo na saúde mental, desde os primeiros hospícios do Brasil até os serviços residenciais terapêuticos. Então, como você tem um lugar estabelecido, que é sobre o trabalho do cuidado, e como isso foi me pegando, e posteriormente o Davidson coloca essa questão. Né? As relações raciais também já estavam aparecendo para mim, né? Mas como que tinha alguém que falava do antimanicomial e aqui no Brasil a gente não conhecia. Esse camarada está falando. E o Davidson já estava colocando isso há 10 anos atrás, né? Mas para mim pegou em 2017, principalmente com a tese dele e algumas reflexões. E eu fui elaborando, né? Chegando na FRJ, eu cheguei na FRJ em 2018, antes disso eu fui professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz o primeiro concurso de serviço social e depois eu passei na cadeira de saúde mental lá da FRJ, né? Uma vaga específica da cadeira de saúde mental. Eu fui professor que tinha aposentado. E aí, elaboramos um principal comércio feminista pelas ações para a formação para mulheres usuários da tecnologia das direitos humanos no campo da saúde mental. Né? Um projeto de extensão, primeiro do território, que aconteceu no Rio, Paraíba e Ribeirão Preto. E aí começaram a aparecer as demandas das mulheres negras. Né? E é só o racismo, né? A questão de gênero. 2020, aquele caos de pandemia, gente. Caos de pandemia, ninguém sabia muito bem o que fazer. Nós tínhamos programado um curso em parceria entre a FRJ e a Defensoria Pública, o Saúde dos Direitos Humanos e Racismo, diálogos a partir do pensamento de transformação, para começar o aquecimento. Vamos lá, mergulhar no salão. A pandemia causa de transforma o curso online e a gente consegue executar. Né? Além disso, outras pessoas também estavam presentes, a gente fez uma discussão muito legal. Mas o curso ganhou uma dimensão nacional, que estava todo mundo online, e a gente teve mais de 10 países assistindo. Né? Mais de 3 mil pessoas ao vivo assistindo a esse curso, que foi sucesso no YouTube da Defensoria, está lá online, e o livro também, para quem quiser acessar, porque a gente sistematizou todas as falas, né? Foi transformado em livro, está no site da Escola de Serviço Social da FRJ. Ele já começando a mergulhar nas reflexões do Fanon. Mas antes disso, né, eu já tinha publicado um artigo, 2017, 2019, mas o
artigo Holocausto na Negra, em que está suspenso como psiquiatra, em que vieram as primeiras reflexões. A minha aproximação do fala, né? A gente está falando do público, mas como é que foi também, como é que tem sido para vocês aproximar-se do fala? Para mim tem a ver com o que o Davidson vai colocando, o que está acontecendo no campo, aquilo que a gente está fazendo entre ensino, pesquisa, extensão, militância, gestão. Vamos estudar, ficamos estudando, e aí, em 2025, eu consigo sistematizar o que eu estou pensando na última década, né? Mas em 4 meses eu consigo escrever esse livro, que é um encontro que, para mim, entre Francisco e Franco Basar. São algumas reflexões que eu já estava pensando, mas não só um encontro entre eles, né? É um encontro de Francisco e Basar, que já estava acontecendo há muito tempo, e que já vinha trazendo alguns frutos. Esse fruto nasceu porque desde que eu estou pensando em outras coisas. Mas por que isso? Né? Porque a produção acadêmica diz respeito aos encontros e às aplicações. Né? E eu acho que é essa diferença de pensar de um outro lugar. O Outubro Negro vai trazer elaborações para vocês, mas tem sobre encontros, outros encontros. Que somos nós falamos desse autor aqui na saúde pública, nessa faculdade, e tem lugar e peso de uma outra perspectiva. Né? Ou como o meu amigo Emiliano Camargo fala, o desnortear o debate da saúde pública e da saúde mental. Eu acho que para mim, no falando, ele traz esse novo direcionamento de desnortear, de olhar de uma outra forma o debate da reforma psiquiátrica da luta antimanicomial, que já tinha ali uma pegada mais crítica, mas como falou, ele, para mim, virou do avesso e vem trazendo algumas questões. Né? E aí, para quem quiser entender de onde eu estou partindo, vai lá no artigo Holocausto na Negra. Porque nele eu vou começar a conversar com o Davidson, para a pergunta que ele lançou, esse seria um diálogo com o Davidson. Depois o Felipe é amiga dele, né? Eu, caraca, esse cara já foi amiga dele. Eu quero virar amiga das pessoas, eu vou ser meu amigo, né? Um pouco assim. E vou ver o que vai simpatia, mais ou menos. Não é assim. Vamos adiante. Ele é inteligente, eu também estou tentando. A gente vai uma hora, mas quem vai psiquiátrico de vida. E esse livro ele foi publicado no Brasil em 1985. Ele é de 68, e na Itália. Ele foi traduzido e publicado. E eu não estou sabendo disso. E a gente tem disso. Sobre o apagamento, homogeneização, silenciamento das relações étnico-raciais no campo da saúde mental. Por que isso não aparece? E aí são questões que vão me direcionar até o presente momento, né? E que eu vou elaborando. Vou deixar aqui para vocês. Perguntas que vão me direcionar. O primeiro não sei se todo mundo aqui vem estudando especificamente saúde mental, acredito que não, mas vou descer aqui o diálogo da onde eu estou partindo. Qual é a saúde mental que eu estou partindo? Vocês já entenderam isso? Mas esse monte de coisa tem sentido, porque tem a ver com uma certa noção de saúde mental. E aí, qual noção de saúde mental é essa? Né?
A primeira é que, para mim, saúde mental não é o mero problema dos especialistas, ou seja, dos saberes que existem. Isso não é um problema. A saúde mental não é um problema da psicanálise, da psiquiatria e nem da psicologia. Saúde mental é um problema dos sociedades. Está na dinâmica, está no cotidiano, está no amor, está na presença, está na ausência, está no comer, está no se relacionar, está no. Você cansa, não cansa, tudo tem a ver com saúde mental. Segundo ponto, né? Saúde mental não se restringe à política de saúde mental e aos equipamentos de cuidado. Isso é muito importante. Falar de saúde mental apenas no CAS, ou buscar se restringe aos especialistas, não se restringe aos especialistas FICIS, porque eu não sou da área de C, né? Apesar de dialogar e saber os FICIS, tem uma diferença, não tem formação FICIS, mas dialoga com saberes FICIS. Mas é como a sociedade entendesse que saúde mental é buscar o psiquiatra, buscar o psicólogo, buscar o psicanalista, né? O especialista ali, como se os outros não fossem, né? Como se enfermagem, terapia ocupacional, serviço social, nutricionista, etc., não fosse também trabalhadores do campo da saúde mental. E o terceiro ponto é que não é um problema meramente individual, é uma questão política. Porque o sofrimento é o jeito que tem que se virar. Se vira pega os. Principalmente no Brasil, na organização do próprio trabalho, da sociedade. Como agora, né, eu sou da geração que nasceu nos anos 80. Sem mediação de tempo. Do neoliberalismo mediado aí pelo avanço tecnológico. Porque a gente precisa pensar nisso, né? O meu sofrimento não é o mesmo da minha avó. Paterna, mulher, negra, de da raiz, trabalhadora, outras origens, cada outra diferente. Como é que isso tem a ver com as relações e com a mudança da sociedade? Isso é um ponto importante, para a gente não individualizar o sofrimento. Apesar das abordagens individuais, né, os rebatimentos e manifestações individuais, isso tem a ver com o coletivo. Então, a experiência do sofrimento é sempre um no coletivo. Porque é o coletivo. Porque, por claro, eu faço uma obrigação, mas resposta coletiva. Só que também é
de sociedade. Por isso que não é específico dos saberes psis, por isso que não se restringe aos equipamentos, por isso que não é meramente sobre o sofrimento individual. Faz parte da de sociedade. A gente que vem produzindo, né? A intervenção mesmo. Quando assim, mais de pouco, eu acho que só tem remédio para tudo, tem remédio para dormir, tem remédio para trabalhar, tem remédio para estar feliz, tem remédio, né? Tem remédio para tudo. E o problema não é a tecnologia, o remédio com a tecnologia. É como a sociedade vem produzindo a necessidade da gente consumir. Pode ter situação, a galera aí anda tomando um remedinho para dar uma acelerada na produção. Isso, né? Nossa, daqui a gente fica. Ou seja, aquilo que deveria ser estudar, né? Cuidar da família. E aí eu tenho que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que estar produzindo. Isso diz muito bem sobre uma noção de saúde mental. Na pandemia e pós-pandemia, tivemos muita demanda para falar sobre saúde mental. Eu fiz live, olha, era de manhã, de tarde, de noite, de noite, de noite. Porque, nossa, cara, você tinha medo, acordava, abria uma porta. Começar o trabalho às 10. De bem-estar é exceção. Tem uma noção de saúde sendo disputada. Tem uma noção de saúde mental sendo disputada. Tem uma noção de bem-estar sendo disputada. A gente é toda aplicada no Instagram, que significa que ela onde a população. Acho que um exemplo, né, que a gente pode trazer. Hoje, com o Instagram, enquanto uma plataforma que todos nós acessamos a todo momento, tem ali uma produção de noção de sentimento pela bem-estar muito utópica, que não é a realidade da grande parte da população brasileira e nós que estamos aqui. Às 5 da manhã, às 11 da noite, que bem-estar é esse que está sendo divulgado para todos nós? Que noção de saúde mental é essa? Né? Qual é o motivo que você tem que apontar para ter
O que a gente está fazendo em psiquiatrização? A farmacologização e a medicalização. A medicalização não necessariamente é apenas do atendimento médico, mas a medicina como resposta às contradições do próprio. O outro é a questão de ser modelo. A gente está discutindo o modelo, porque existe o modelo que enclausura e o modelo que trabalha com liberdade. Qual é o modelo de cuidado de saúde mental que a gente aposta? Se a gente coloca no estado psiquiátrico e deixar as pessoas no resto da vida, ou nas comunidades terapêuticas que vão utilizar o poder como forma de tratamento e tecnologia, ou a gente vai apostar no cuidado de liberdade, na articulação do território, na autonomia, né? Esse é o modelo. E no atual cenário brasileiro, nós temos modelos sendo disputados. As comunidades terapêuticas formalmente estão fazendo parte do fluxo. Então, eu tenho serviço de cuidado de liberdade, os casos, ao mesmo tempo, um serviço que pode ser acionado, que não é saúde, nem assistência, e trabalha com potente. Né? Tem uma contradição ética colocada. Financiados, inclusive, por entidades do EPS, financiadas pelo Fundo Antidrogas do Ministério. Trazendo isso, a gente vai entender que para chegarmos nessa noção, temos algumas frases que nos dão subsídio para alcançar. Eu naturalmente, né? Isso na Constituição da Reforma Psiquiátrica italiana, né? E ele protagonizou com a transformação da ordem sociedade. Acho que é uma aproximação para mim fundamental. Porque, por exemplo, ele não pensava que o manicômio sem pensar a transformação da sociedade capitalista, inclusive os anormais e improdutivos. De um lugar de sujeito que é improdutivo e é parado na manicômio.
E aí tem duas experiências importantes. Primeiro, a cidade de Bolívia, né, nos anos 60, que foi fundamental para iniciar transformações na Itália, né, onde eles vão modificar o hospital de Bolívia e começaram a conhecer experiências internacionais com as comunidades terapêuticas, que não são essas do Brasil, mas nas suas zonas na Inglaterra, né, que já tinha uma movimentação acontecendo, assim como na própria França, onde o Fanon bebeu, com François Costeles. Então, já tinha movimentações internacionais questionando a dinâmica do próprio manicômio e a necessidade ali de repensar. Mas Balzac ele foi além, porque para ele, primeiro, ele planta o modelo de comunidade terapêutica em Maurícia e ele vê que é insuficiente, porque é uma mera reforma. E isso está escrito no livro da Instituição Legada, que eu estou dizendo, e o Fanon é uma inspiração para dar uma virada de chave ético-política. Então, o encontro do Fanon com o Balzac ele tem a ver com, para mim, a chave é política, né? Para mim, profissão do interessante, a minha reforma ou abandono, né? Porque chega um momento que a contradição do manicômio está baixa. Não vai mais, tem um limite aqui. Ou a gente sustenta a contradição, ou a gente rompe. E aí ele traz um exemplo da carta de decisão do Fanon e diz: olha, Fanon foi pela evolução, a gente vai ficar aqui dentro. Da contradição, até, né? Eu vi uma vez, foi achado porque assistiu a lugares, né? Inclusive o próprio Brasil. Vem para cá e já tem marxismo, né? Ele era um mas ele começou a falar que ele não tinha talento conhecer, né? Ele estava no psiquiatra. Quem ia para a clínica eram os psiquiatras mais relaxados, né? Porque se aprendia psiquiatria na universidade e poucas pessoas iam para a escola psiquiátrica. Depois de 15 anos estudando, o Lazaro foi para a escola psiquiátrica e ficou inquieto, né, com aquilo que ele encontra, começou todo o movimento de transformação. Só que esse movimento ele também veio com subsídios teóricos políticos. Né? O Basaglia, e aí tem a ver com o que eu trabalho no livro, o segundo capítulo é mais sobre uma contextualização política do cenário que estava acontecendo na Itália e sobre a recepção do Fanon na Itália. Isso faz toda a diferença. Porque a influência do Fanon não é solta no Basaglia. Ele achou o livro no Coordenados da Terra Livre. Não. Tem a ver com todo um movimento que estava acontecendo nos anos 60, e aí vai explicar que de 1961 a 71 é o grande auge da influência do Fanon na Itália, principalmente para a nova esquerda. Tinha-se uma crítica muito grande ao Partido Comunista Italiano. A juventude estava muito inquieta naquele momento, e foi nessa década que o pensamento do Fanon ele parou ali
na nova esquerda, que é uma toda esquerda do Basaglia, e nos Gorizianos, né, da equipe do Basaglia, e tem toda uma movimentação para se pensar a reforma psiquiátrica italiana. Né? O autor, o Giovanni Gêmeos, ele escreveu um prefácio do primeiro volume dos escritos faranianos na Itália, traduzidos por Pirelli. E esse prefácio, para mim, ele é a chave, porque Giovanni Gêmeos trabalhou na equipe do Basaglia, depois ele escreveu, mas foi o Gêmeos que escreveu o prefácio e ele fala da contribuição do Fanon para a discussão da reforma psiquiátrica italiana. Então, tudo que acontece pós 61, depois da recepção do pensamento do Fanon na Itália, tem a ver com a psiquiatria fabiana, o que eles chamam de psiquiatria fabiana. Né? Então, é muito interessante, porque se a gente não estuda os originais, você não chega na chave. Então, não é só o Basaglia que bebeu o Fanon, né? Toda a geração do Basaglia conheceu o Fanon, mas não o Fanon pessoalmente, né? Porque o Fanon, ele faleceu em 6 de dezembro de 61, e aí o Condenados da Terra chega na Itália em 62, mas isso tem a ver com o contexto, né? Então, o Basaglia, ele tinha 3 livros básicos, né, que influenciaram. O História da Loucura de Foucault, em 61, Maricópolis, Prisões e Conventos de Locke, no Asilo, de 61, e o Condenados da Terra, em 61, que foi traduzido para o Rio em 62. Isso é importante, porque o Condenados da Terra foi impedido de ser divulgado na França, mas a Itália foi o país que mais difundiu o Fanon depois da França. Né? Então, tem uma incorporação do pensamento fanoniano, principalmente para essa galera da psiquiatria, que ficou aberta para nós. Né? E eu estou aí atrás disso, escavando e se virando para italianos. Né? Ele tem que ir nos escritos originais. Tanto que esse prefácio do Giovanni Gêmeos, né, ele é da década de 70, quando ele consegue publicar os escritos fanonianos na Itália. Então, resgatar, né, os escritos originais para mostrar o conteúdo presente. E foi esquecido também por causa da conjuntura. 61 a 71, você tem uma presença muito forte. E isso, inclusive, vai estimular que se tenha um posicionamento da nova esquerda em relação à Revolução Argelina. Então, essa recepção do pensamento Fanon na Itália produz um novo posicionamento dessa esquerda italiana sobre a postura da Revolução Argelina. Né? E que eu acho que vale sinalizar, porque isso debate tanto no Basaglia quanto nos outros atores eram presentes. Né? Você tem algumas coisas que vão aparecendo também nos escritos, né? Tem que cavar um pouco, mas isso vai aparecendo no reposicionamento até em livros de artigos posteriormente. Deixa eu avançar aqui, porque eu gosto muito dessa discussão. Mas, né, na posição que eu fui levantando, na dimensão ético-política, que é a do Basaglia, né, ou seja, quando o Basaglia chega, eu estou o Franco Basaglia, de certa forma, mas o Franco Basaglia não produziu sozinho. Teve um silenciamento do pagamento da Franca Olga do Basaglia, que foi a companheira de vida do Basaglia. Então, tem o Basaglia e a Basaglia. Né? Porque o Basaglia era muito negativo, ele era muito legal. E ele tinha dificuldade de sistematizar como grande parte desse nosso prazo. Uma influência não na conta da
alguns escritos que eles aceitam franca. Tem pessoas já estudando isso, mas é unificado mais no pensamento. Né? E aí, um outro ponto que eu queria destacar é sobre a vida do Bazar do Brasil, que a gente conhece, né, a partir de um título como O Holocaust Brasileiro. Quem não ouviu, né? O documentário da Netflix, o livro da jornalista Daniela Arbex, né? Mas esse termo não foi do Basaglia, esse foi de quem depois se apropriou. Né? Porque quando o Basaglia veio, né, e foi levado à cena, ele veio algumas vezes e tem dois exemplos importantes. Um, você tem que e estava toda a característica do país, né, tinha pessoas olhando alguns jornais da época, e eu comecei a ver como isso foi sendo divulgado. E são da guerra, né, esse afastamento e tal. A gente fez uma história que eu estou olhando agora. 78. 79 vazaram. Uma em julho e julho, que são as consideradas conferências. É um livro publicado no Brasil, que depois traduzido para o italiano, e que é os únicos escritos que diz respeito àquilo que o Basaglia fala literalmente até dizer. E é muito que rola o processo de apagar aquilo que pessoas são mental. Se abrir, estava começando uma movimentação para o reordenamento assistencial. Em 80, morre Basaglia de câncer. Ele já no Brasil tinha dor de cabeça, ele morreu com câncer.
valor, que é a Carta de Princípios da Luta Antimanicomial, se estabelece essa noção de como uma sociedade sem manicômio direciona essa concepção que eu estou trazendo para vocês. Né? Lá nessa carta tem a luta antirracista, a luta anticárcere feminista, contra a LGBTfobia. Produzem ecos de valores presentes no Brasil, não só pela influência do Basaglia, mas também porque falhava aqui já a recepção do pensamento do Fanon também no Brasil. Estamos falando dos anos 70. Por exemplo, pela juventude negra, né? Como foi o Basaglia, e como nós aqui no Brasil vamos aderir. E no Brasil, nós não defendemos diretamente o pensamento do Basaglia. Nós escolhemos um outro autor italiano, que é Franco Martelli, e aí a nossa coleção foi Basaglia, tem um artigo que abre o primeiro que tratando sobre essa preta. Tem um abandono do pensamento do Basaglia e a escolha do nosso caminho para o caminho da reabilitação e não da transformação da sociedade. Então, tem uma disputa entre os italianos, que isso não é revelado, e no Brasil a gente faz uma escolha e segue por uma linha de reabilitar e não de romper. Basaglia propunha romper ou se atrever. E uma coisa importante entre a diferença de Fanon e Basaglia é que o Fanon não rompia a torcia dele. Ele vinha propondo mas tem uma aproximação sobre isso, né? Porque o Fanon maneira que eles fazem. Então, também o pensamento no Fanon, Hilaire e Neuza, né, que produzem já nos anos 80 e 90, influenciadas por nada mais nada menos por François. O próximo ponto, já, daqui a pouco finalizo, é sobre as próprias contribuições fanonianas para a luta antimanicomial, ou melhor, a luta antimanicomial que o Emiliano vai desenvolver na tese dele. Para mim, tem três elementos importantes. Uma que é sobre o debate da violência. Mas o debate da violência, de uma maneira que organiza o território, organiza a colônia, isso está no debate dos condenados da terra, quando ele vai falar do punhal colonial, como o punhal organizou a colônia. É óbvio que ele está na realidade, mas eu acho que já é necessário com relações como sociedade, como modo de vida, processo de subjetivação do cargo, uma violência para se organizar, que rebate na forma como nós nos comunicamos, nos constituímos nesse processo, né, a linguagem, e a nova produção do Marcon. Quando ele fala dos condenados da terra, da necessidade, né, que o processo de colonização fez emergir o Marcon. Você tem uma necessidade de ter uma instituição que produza, né, processo de aniquilamento subjetivo. Se isso já fazia parte da dinâmica colonial, que você sabe, Brasil, dos chefes negreiros, o manicômio, quando ele se institui enquanto instituição, ele vai organizar os processos de aniquilamento. Mulheres que pensam os pais que não querem casar, manicômio. Piaça vai para uma tirana, vai para o manicômio. Né? Pessoas que casam os filhos. Militantes, né? Todo mundo vai para o manicômio. O lugar do manicômio ele tem um papel fundamental de trancar e aniquilar a
subjetividade e reproduzir uma dinâmica social, política e econômica. Né? O manicômio não só prende as pessoas e tem a justificativa de tratar, mas ele ordena o território. E a violência é parte constitutiva da ordem manicomial. A organização, a comunicação de gestão por meio da dinâmica do manicômio tem em base a própria violência. O outro ponto que falamos também contribui para o debate da ordem manicomial é a crítica à medicina e à psiquiatria como instrumento de dominação. O medicina e colonialismo, por uma revolução martirina, ele vai demonstrar a relação do saber e poder entre médicos e colonizados. Como o colonizador chegou e pôs uma certa concepção de medicina e psiquiatria, aniquilando o conhecimento do outro, os povos colonizados. E quantas vezes nós, profissionais de saúde, chegamos com o nosso saber e poder e ficamos, olha, isso aqui é bom para você. Da minha experiência, da vida, da minha história, sim, essa imposição colonial do que eu sei sobre o outro, que eu sei sobre família, sobre casa, sobre amor, sobre afeto, sobre relação, sobre dinâmica. A partir do princípio que sei, eu acho que é uma opinião. E acho que isso ele tem uma contribuição. Para a gente sair desse lugar do operador da manutenção da ordem e produzir uma cuidado. Porque nós somos convocados a perpetuar a manutenção da ordem. Por equidade da saúde da saúde mental. E ele também traz a questão da organização do manicômio pela dinâmica racial. Quando ele chega no hospital de vida, ele vê a organização das enfermarias distribuída racialmente. Será que isso ainda não organiza os nossos equipamentos de saúde, mas com outras características? Como é que a gente faz o acolhimento da escuta de pessoas negras, de pessoas LGBTs, de pessoas em situação de rua? Extremamente racializado. Não levar em consideração o sofrimento daquela pessoa. Se ele está narrando que está doente, eu tenho que levar em consideração. Mas grávidas não sofrem violência obstétrica. Por considerarem que elas estão sentindo dor. Você não sente dor, não. Elas já foi, Isso não é serviços de saúde mental, eu acho que falam bem um papel. Fundamental da ordem institucional. Mas existem diversas formas como ele está contando. Ele não abandonou a psiquiatria, continuou psiquiatra na natureza. E ele utilizou a sua atuação profissional em prol da luta armada, mas ele também criou a experiência do primeiro chute na África. Então, ele estava apontando para o cuidado da liberdade. O cuidado e liberdade que contribuiria depois para a afrontar. Vamos entregar um privilégio, que não se tinha experiência do primeiro projeto da África. E a gente estava ainda tateando, fazendo uma aposta que depois, muito depois, o Basaglia precisa fazer. Ele já estava apostando. Ele estava apostando numa psiquiatria crítica, numa psiquiatria que ia romper com a dinâmica de dominação, com outras abordagens. Então, os limites, Jorge, é um homem do seu tempo. Hoje, não é CT, faz parte. CT é como terapia. Mas, comparações faz parte também, Mas ele aponta por uma outra. Eu gosto da tese da Priscila Santos, porque ela, maravilhosa, tese brilhante, ela foi até a Argélia e levantou um caso inédito. E eu acho que vocês precisam ler. Porque ele troca, é uma carta entre o Fanon e o marido de uma pessoa que ele atendia. Aliás, a complicação entre o Fanon e o familiar, isso demonstra já
a necessidade do diálogo, da aproximação, de uma outra aposta, né? Então, nesses restos e rastros, a gente vai encontrando uma outra posição da crítica do cuidado de saúde mental, mas também de uma dimensão ético-política que entende saúde mental vinculada à dinâmica na sociedade. E, por fim, né, para fechar de vez, do quanto que há um elemento de transparência ao desenvolvimento. E a necessidade de recuperarmos não só a favor, mas também para apontarmos, né, a ruptura dessa dinâmica que reproduz a destruição e também produz a homogeneização, o apagamento desse pensamento, das experiências e a necessidade da luta antimanicomial assumir o antirracismo enquanto direção ético-político, teórico, metodológico, ético-político, acadêmico, mas também clínico. Né? Porque, para mim, não é só sobre uma dimensão ético-política, mas essa dimensão ético-política, após a transformação da política, dos serviços, do atendimento e da sociedade. Né? Isso é parte do processo de transformação. Então, eu espero que a gente consiga assumir a radicalidade palaniana e basariana para que possamos construir uma sociedade sem manicomios. O termo de todas as comunidades terapêuticas e de todas as experiências manicomiais. Obrigada. Professora, não ouvi a última parte. Pelo meio de todas as comunidades terapêuticas de todas as instituições e práticas manicomiais. Bom, a gente agradece a professora Raquel pela presença, pela sua disposição da embaixo, pela apresentação do seu livro também, principalmente pela introduzido. Certamente deixar aí nossas cabeças muitas coisas. E aí, nesse momento, gostaria de abrir esse espaço para poder dialogar com a professora. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição. Professora Raquel, coisas significativas, necessárias, te acompanha muito bem. É muito pessoal isso, porque eu sou um egresso de manicomios. Eu passei por 14 internações como unidade os primeiros escritos, tal, e essa ideia que eu tinha eles dentro de uma unidade acadêmica, eu recebi uns papéis da minha irmã, porque era uma das únicas que eu passei que podia receber o livro e outras coisas, e aí eu li um artigo de uma entrevista de um homem que chama Desenho de Obesidade na Razão, de uma revista. E minha irmã, aleatórias, assim, falou, eu quero saber se tem química, eu quero saber sobre psicologia, minha irmã, por favor, escrever nas cartas, né? Eu podia mandar todo mês. E aí, chegou isso. Foi o primeiro contato técnico. Quando eu saí dessa comunidade terapêutica, eu saí, assim, rasgando atrás dessa galera e encontrei. E aí foi a galera do coletivo de desenvolvimento na razão, da organização da Marcha da Maconha de São Paulo, que me acolheu,
aí eu fui conhecendo as pessoas da luta como aliás, foi você, né? E aí eu fui buscando, me ajudou muito. Isso foi verdade, de um ciclo que durou 15 anos, uso e aí buscar a integração, a compreensão que eu tinha e que eu vejo muitos dos meus companheiros e companheiras usuárias, né, tias como que tem que a nossa única perspectiva é ser internado, ser interrompido, é ser, contido, encarcerado, porque a gente aprende isso ao longo da vida, né? E aí eu estou num lugar muito privilegiado por estar desaprendendo. E aí, se eu ia aqui, ia fazer, mas tem que falar, tem muitos problemas assim com os saberes, né? Eu, como egresso de manicômio, é muito difícil para mim saber, por exemplo, dessas questões de eletroconvulsoterapia. Mas eu estou entrando no conhecimento de transformação, tentando entender qual que é a relação com a luta contra. E aí, dentro nessa primeira fala, além do Franz-Fanon, e com o Franz-Fanon, o que a gente pode também buscar de evidência? Ainda numa questão da luta antimanicomial que seja antirracista. Porque eu acho muito importante a figura do Franz-Fanon, porque teve esse eco, se diz, né? Ecoando em muitos lugares, numa perspectiva antirracista, mas também queria saber o que a gente pode, se você poderia me trazer outras e outras questões que dialogam com aquilo que elas falam. Eu não sei se posso dizer que ele está loucura ou que ele trabalha, enfim. A segunda questão que eu queria trazer é uma diferença, né? A comunidade música, a comunidade FSP, a USP, né? Primeiro que muito me ajuda isso aqui, né? Porque a USP ela tem uma história racista, eugenista, e muito se engana que ela não tem mais. Muito se engana quem acha que ela tem uma superada. A USP, a data de ontem, ela trouxe para o campus do Butantã, ela abriu as suas portas para um seminário promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas, que agora tem outro nome, mas ele continua sendo isso. Abriu para as federações, para a Federação de Comunidade Terapêutica, abriu para a Confederação de Comunidades Terapêuticas, mais associados que a federação, abriu para uma Federação Internacional de Comunidades Terapêuticas, onde a presidente ela tem ligação, inclusive, laços com uma galera do regime do Pinochet. Quem abriu esse espaço foi o Núcleo de Estudos de Violência da USP, que é a Universidade de São Paulo, que é um núcleo que está lá na FEFELESH. Tem uma história
de, de produção acadêmica, científica, em cima da violência produzida no Brasil, principalmente violência policial, a violência nos espaços de algo mudou e estão abrindo para manicômios. Sempre somos muitos e muitos estudantes aqui na Universidade de São Paulo que somos pessoas que já foram manicomizadas ou que estão manicomizadas nos nossos manicômios. E a Faculdade de Saúde Pública, ela não emitiu uma nota, com exceção de professores e professoras engajados na luta antimanicomial, por exemplo, a gente tem aqui o professor Deis, mas a Faculdade de Saúde Pública, e se a gente pensar que a questão da saúde mental não é uma questão exclusiva da psiquiatria, enfim, né? Ao meu ver, caminhando dentro disso que a professora falou, era para ser um campo muito falado aqui na Faculdade de Saúde Pública. Não foi. A Faculdade de Saúde Pública foi omissa a construção desse seminário. Um seminário que agride, né, que revitimiza a pessoa, a várias pessoas que, como eu, são vítimas de manicômio. E pior, a Faculdade de Saúde Pública, entidades da Faculdade de Saúde Pública, não emitiam sequer uma nota de repúdio à violência que nós estudantes sofremos lá, através de uma ação de seguranças privados, contratados pelo Ministério da Saúde e pelas federações de comunidade terapêutica, de próprios donos de comunidade terapêutica, né? Tem vídeos que mostram, por exemplo, eles chamando assim, vem aqui, empurrando pessoas para fora do saguão, e de pessoas do Conselho Nacional de Álcool e Drogas e da própria FEBRAT, né, que é a Federação. O psicólogo da FEBRAT foi um dos maiores agressores, e tem muitas, principalmente mulheres estudantes, muito machucadas, né, depois desse ato, que a gente tentou entrar para protestar dentro desse seminário. Na verdade, a gente queria impedir mesmo o acontecimento desse seminário. Eles têm a razão deles. A gente não queria um seminário manicomial. Mas eles responderam dessa forma, né? E a gente, e a Faculdade de Saúde Pública, não emitiu nenhuma nota sobre a violência que estudantes da saúde pública e de outras faculdades sofreram lá, das ameaças que sofremos, né? Assim, é mais um episódio, né? Tem a questão da polícia militar, né? Porque a própria organização do evento, que é composta do departamento da USP, que estuda a violência da polícia militar, chamou a polícia militar. E apareceram quase 40 pessoas, 40 policiais fortemente armados, né, se posicionando de prontidão para atacar estudantes que estavam se manifestando contra o enraizamento de manicômios na Universidade de São Paulo. Então, eu aproveito esse espaço para deixar esse manifesto, não estou colocando nada, né? Eu quero apenas deixar esse repúdio, porque hoje, quando eu entrei aqui, eu falei, caramba, eu estudo aqui e parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Desculpa tomar um tempo, tá? E obrigado por isso.
Mais alguém precisa da pontuação, a gente só vai ser um pouco mais grande para a gente ter espaço de gente. Mais alguém? Boa noite. Obrigado. Tanto, licença a todo mundo, meu nome é Marcel. Essa perspectiva de educação maravilhosa. Se você puder trazer alguma coisa que eu agradecer muito, porque é uma questão. Ela produz mais 43, né, lá no centro, lá onde, ao lado de onde era a última concentração de pessoas ali nomeada, que é a Colômbia, né? A gente vai fazer um lançamento territorial no relatório do GTI, né, que é um trabalho institucional sobre a Cracolândia, o lançamento de um balcão de direitos humanos, então um lugar onde a gente apoia as denúncias de violações de direitos humanos protagonizadas pelo Estado, o lançamento de um grupo de estudo, de pesquisação da Craco Existe, né, que terá reuniões acontecendo lá no território. E na mesma ocasião a gente vai fazer um manifesto por justiça e dignidade no centro de São Paulo. Então, uma forma de denunciar a expulsão de toda a população dele, pobre da região central, os despejos forçados, a violência das ditas forças de segurança pública, o fechamento dos serviços, a perseguição de lideranças de movimentos sociais, e exigindo a apuração disso, né? Essa é uma convocação. Aqui a gente faz esse debate, é necessário que a gente esteja em ação aqui, em outras frentes, a gente está aqui, são muitas frentes, mas reforço o convite, vai ser muito bom encontrar vocês também por lá, combatendo isso aí. Não. Gente, boa noite. Meu nome é Raíssa, sou aluna de graduação. Tem tempo de aula demais que você estava conversando aqui com a gente. E eu queria muito que você falou mais sobre, dentro desse campo de saúde mental, a gente joga muito desde a reforma psiquiátrica, né? De tirar as pessoas dessa instituição, e aí hoje a gente tem a política de CAPS, né, onde a pessoa fica envolvida no seu território, isso para questões mentais mais graves, como esquizofrênicos e pessoas que precisam desse suporte a mais. Mas a gente discuta muito pouco no SUS, uma coisa que a gente é importante, e eu acho que cabe essa revolução que você disse, que são as pessoas que têm um suporte, precisam de menos suporte, mas ainda assim precisam de algum acolhimento ou algum tratamento. Que são as que a gente está discutindo toda hora no dia, das ansiedades, depressões, toques, entre outros. E hoje na gestão do SUS não está muito argumento para isso. Não tem política de cuidado dessas pessoas. E eu queria muito saber como isso dialoga com essa frente revolucionária, como a gente poderia conquistar esses espaços de disputa, né? Que já está dado, a gente, mas hoje na saúde mental a gente fica tanto para não
para não voltar, né, ainda bem que digamos, para não voltar aos encontros e essas questões que a gente repetia tanto, né, de manter as pessoas encarceradas e tudo mais, mas a gente faz pouco estudo, eu acho, dos cuidados mais básicos que ainda precisa se ter, né, que na, enfim, humanização, sobrevivência da pessoa, como você tinha dito, né, a gente tem que ser uma cultura, pessoas precisam transar, pessoas precisam trabalhar, precisam ter esses espaços e muitas vezes esses sofrimentos produzidos pela sociedade dificultam esse dia a dia, né? Então, era isso que eu queria perguntar aqui, era. Sobre referências, né, ligadas às relações raciais, de racismo, a gente organizou um livro, né, Evidências Pianos de Ano, que intitulado Pioneirismo Negro, em que a gente faz um esforço de retomar autores e autoras importantes na construção do debate. Eu acho que vale a pena a leitura, porque é uma tentativa de trazer para a cena pessoas que ficaram desapercebidas, óbvio, tem a ver com a escuta das narrativas, e acho que esse livro é um esforço em relação a isso, né? Mas existem pessoas como Emiliano Camargo, que a gente fala, pessoas né? Que eu acho que são autores do tempo presente e que podem nos ajudar ali no próprio debate, entre outras pessoas que também estão fazendo suas pesquisas sobre esse tema. Bem, especificamente sobre drogas e direitos humanos, é um tema que eu também gosto, eu tenho trabalhado na discussão e também em ações de pesquisa de extensão política pública para mães familiares vítimas de violência letal, né, violência armada provocada pelo Estado. E o que eu falei no anterior, a lei do fuzil, a saúde mental das mulheres nessa questão, que foi uma reflexão pós-doc em direito, pensando nessa relação violência armada, direito, psiquiatria, né? Como você tem aí uma estrutura racista, patriarcal, classista, que direciona a famigerada guerra às drogas, que não é uma guerra contra as drogas, contra as pessoas, e que ela é estruturalmente racial. Né? Então, você tem uma direção de matar a favelado, periférico, e também carcerário. E aí a narcotização está por trás disso. Mas não é só sobre matar, tombar os corpos, né? É também produzir um sofrimento e adoecimento psíquico para as famílias, né? Porque a mesma bala que mata o jovem continua girando e matando as suas famílias. Então, esse estudo traz um pouco dessa discussão, inclusive qual é a concepção de direitos humanos que a gente trabalha. Ele coloca no chat, né, do diálogo da que é professora do direito, sobre essa noção de direito universal, direito humano universal, e de como que a gente pensa os direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica racializada. Né? Como todos nós temos uma localização, mas essa concepção universal do humano está centrada no pacto narcísico da branquitude, para não tornar universal, e esse rebatimento da vida das famílias negras, especialmente de mulheres negras. Né? Hoje a gente tem um eixo do Luta História Coordenada Feminista, coordena um projeto que tem quatro eixos, um deles é a produção do cuidado e a atenção social para mães familiares vítimas de violência armada. Inclusive, tem uma equipe de pesquisa no território e mães que estão com a gente como pesquisadoras, a gente conseguiu um recurso que elas também pudessem estar com a gente, sistematizando uma metodologia de cuidado que parte do território da experiência das pessoas que vivenciam, né? Eu acho que, por exemplo, que vocês fazem na Craco e que merece ser sistematizado e conhecido do universo acadêmico. Como é que um território diz pessoas cuidaram e transformação? E eu gosto de pensar isso no território, né, que é o que eu coloco no livro, uma outra proposta clínica, uma outra proposta de sociedade, mas pensando na abordagem, né, do diálogo com a clínica peripatética do próprio conceito, uma clínica em movimento, né, dessa coisa como os caras, como os serviços de saúde se burocratizaram, e aí, óbvio, tem a ver com as OS, a privatização, tudo isso,
essa dinâmica clientelista, gerencialista, né? E como o território ele é vivo, ele é contraditório. Tem violência, tem pobreza, tem sexo, mas ele tem vida, ele tem arte, tem cultura, ele tem ação, ele tem amor, tem sexo, o que é da vida, né? Como é que a gente não consegue mais apostar nesse território para produzir saídas? A gente não tem o território de produzir saídas, nós estamos achando sem tudo. O cara o que eu aprendi no território de favela foi que uma pessoa, né, às vezes ela precisa de um suporte de alguém, aposte em mim. E tu tá ali, eu estou apostando, vai lá, quebrou a cara, vai, volta de novo, quebrou a cara, não, estou aqui, estou apostando em você. Né, porque falta isso. Às vezes ela aposta no sujeito, né, e o encontra um pouco disso. Eu muito chamar a técnica do Lancet, porque ele traz exemplo do movimento, né? Uma atendimento que ele faz, de que ele atende um paciente dele andando na praça. E a gente deixou de fazer isso, de estar na praça, de estar na rua, de estar no território, com o cara andando deitado, né? Daquilo que está ali na vida e produzir outras coisas. Então, eu tenho tentado apostar nisso, eu não estou na clínica, mas a clínica também me convoca a pensar cotidianamente em formar profissionais que vão ter essa clínica. Eu tenho que pensar na clínica. Uma clínica que não é uma clínica de saber de precisa, é a clínica da relação social, né? É uma clínica que faz uma escuta sem necessariamente o outro fazer. Não é só sobre palavra, né? Sobre a expressão da vida, do estado da vida. Estar na vida eu não preciso falar, eu estou na vida. E eu acho que isso falta em nós. Por tudo que você também denunciou aqui, né? E do processo de deshumanização. Como que a gente não se atenta ao outro, ao corpo, à existência, ao que o outro coloca e o que o outro não coloca. Eu não consigo mais escutar. Não escuto mais que eu escuto ao outro, né? Que é a dinâmica da distinção imposta também de uma concepção universal de direitos humanos, né? Quem pode ser escutado, quem pode existir, quem pode ser testado. Não tem um caminho ficado. Acho que é uma boa discussão aqui depois. Droga de direitos humanos para falar. E aí, Raíssa, as centrais questões importantes, né? E básicas do campo da saúde mental. De retomar que hoje a gente tem outras temos outras questões para o campo da saúde mental. Né? Se nos anos 80, 90, está falando de desinstitucionalização, fechar os hospitais psiquiátricos, retirar as pessoas daquele lugar de troca zero, que é muito mais nomeada, né? E colocar a doença em carência, eu acho que é a chave fundamental do Zaga, né? Coloca a doença em carência. Se enxerga o sujeito, o sujeito vem para a cena, né? E ele volta a ter um lugar, que é um hospício identificador. Cidadania, identidade, voz, né? Desejo, tudo. E aí, essa foi uma produção de trabalho. Na década de 90, primeira década dos anos 2000, né? Só que hoje a gente está em 2025 e tem uma outra característica da produção do sofrimento. A gente vai fechar essas instituições. Mas é outra faceta. A faceta da hipermedicalização, a faceta, né, da precarização, a faceta da expansão do diagnóstico, as pessoas se autodiagnosticando e reivindicando o diagnóstico como identidade. Agora, o grupo dos TDAH. Então, a gente vai se encontrar com o diagnóstico do sintoma. Né? Agora, o grupo dos esquizofrênicos. Que isso, gente? Né? Agora tem a galera que está reivindicando, né? Enfim, vai pegando o diagnóstico e se reivindicando nesse lugar, né? Porque agora está na pauta das identidades. E aí, diagnóstico virou identidade. Isso não é o que a gente estava discutindo nos anos. Gente, não, né? Mas nos anos 70, 90, já viviam em 94
lá na reforma do psiquiatra, eu falei, mas gente, eu estava na escola, né? Eu estava no debate. Deus, vocês estão vivendo demais. Eu sei que vocês estavam vivendo de novo, que vai chegar na minha família, mas eu ainda estava na escola. Mas a gente tem outras questões para poder pensar, e você traz isso sobre os cuidados básicos, né? De um lado, tem uma posição de sofrimento psíquico vinculada à dinâmica, e isso tem a ver com a mudança da sociabilidade, porque é mais ansioso, mais ligado a um aparelho que você tem desde cartão de crédito, conta, né, você pede o hambúrguer, mas você também pede sexo, né? Então, tudo aquilo que você faz. Desde a área da tecnologia também vai apresentando outros comportamentos que a psiquiatria tradicional tem ali sintomas, né? Se não fosse minha descrição cotidiana. Você tem uma mudança do existir e sofrer, mas também das respostas, né? Então, quando a gente pensa essas respostas institucionais que são coletivas, por um lado, tem a expansão dos casos, mas não só dos casos, não só das comunidades terapêuticas, mas das clínicas especializadas para autistas, estamos na treta agora, né? Então, sai o caso coletivo e tem uma clínica especializada para autistas, que está rendendo dinheiro para caramba, a clínica da reabilitação para autistas. Mas a gente tem uma demanda, por exemplo, desse perfil que são das famílias que sofrem violência armada e a busca da atenção primária, porque desenvolve estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, etc. E aí a gente não tem onde colocar, porque por caso da demanda, a atenção primária é o ansiolítico. E aí, então, o ansiolítico, como se chama o ansiolítico? E é a consideração da vida. No mesmo território, o cara quebrou a minha volta, ele vai levar outra. Nem sabe que nasceu no filho, o cara vai levar a volta e vai continuar. Né? E hoje ele nós já tem, na medida do fuzil, eu vou mostrar isso, que é o estresse pós-traumático, que é o diagnóstico criado para pessoas que serviram na guerra e depois voltaram, né, numa localização da Segunda Guerra Mundial, e que a gente vem prescrevendo também que pode ter infecção. Do que a gente está falando? Novos desafios, de como a gente pensa cuidar de saúde mental, não só da institucionalização que a Maricona ainda não terminou, mas com as novas questões que se apresentam. Né? Como é que a gente faz para a população em situação de rua, que precisa de lugar de acolhimento, que precisa de trabalho, não é um trabalho protegido, mas um trabalho biológico, e que tem um embrolho de pobreza, religião, o que a gente faz com isso? Né? Que não vai caber no caso, vai precisar de outra dinâmica. Né? Não dá para internar, a gente precisa de um lar, a gente precisa de casa, a gente precisa de centro de convivência, a gente precisa de trabalho protegido, a gente precisa de arte, né? A gente precisa de cultura. Então, quando eu falo dessa luta, nós precisamos de outras políticas públicas para não ficar só a política de saúde mental dentro da conta da manutenção da sociedade. E aí, senão a gente cria lá onde vai encontro, senão as instituições de abrigamento, por exemplo, vão virar maricón, a assistência não compensa para a gente. Aí vira quando tem horário para chegar no grupo, não sei o quê, né? Assistência não já vira maricón. Eu gosto muito dos estudos da professora Márcia Lico, o livro dela, Racismo na Infância, que é um livro de estudo do SAI, instituições de abrigamento para criança. Olha, as crianças são todas negras. Eles elas são culpabilizadas, né, pelas atitudes que são consideradas desviantes, perigosas, violentas. Elas estão longe da família, território, na realidade, elas não institucionalizadas, e elas são culpabilizadas por restrições racistas. Então, como é que a gente produz outras práticas institucionais, né? Se está ali no nosso cotidiano as contradições do próprio racismo, sexismo, LGBTfobia, como é que a gente monta isso? E, realmente, os direitos básicos de vida para as pessoas. Né? Eu acho que essa é a questão central aqui para mim, no falando e sobre as contradições. Não tem como pensar na cultura da dinâmica psiquiátrica sem pensar o projeto de sociedade.
Porque se quer uma merda. A gente já vai ser de né? Você tem a realização da vida cotidiana. Não deve ser briga. Desde o modelo mais clássico é mais atualizado. Né? Quem pode pagar nada, eu tenho que dar para os custos. Mas todo mundo, de certa forma, está medicalizado e combustível. E se isso não vai ser, você vai ser contido de alguma outra forma. Como é que a gente rompe a nova forma de manicômio que não precisa do manicômio físico? Mas te aprisiona aqui, te aprisiona aqui, né? Outros aprisionamentos. Como é que a revolução para mim não é aquela que está lá atrás, é aqui presente. Agora, uma coisa de revolucionário. Estou ocupando a faculdade de saúde pública, totalmente da crítica, de racista radical. É prisão. Olha a cadeira, olha a cadeira. Estou gostando de uma coisa dando uma valorizada para envelhecer, né? Envelhecer também sobre a possibilidade de viver. E como grande parte de nós, pessoas negras, não envelhecem. E não envelhece por causa do tiro, não envelhece porque são encarcerados, não envelhece por causa de doenças que poderiam ser evitadas, que tem a ver com a insegurança alimentar, com a violência, com o trabalho precário, com a possibilidade do amor, com as tipos de amor que ninguém pode amar. Então, nem falando de namoro da vida. Mas eu acho que aqui, gente, não é difícil, né? A gente não é a galera que escolhe. Tem que ser discutir amor. Porque não dá para fazer negócio sem amor. E ó, já me crítico. Você tem raiva e falando crítico na perspectiva. Mas é sério, para a vida tem que ter amor, tem que ter afeto. E a ausência do amor e do afeto é estratégia de destruição subjetiva. Você vai repudiar. Não amar. E aí você tem chuva. Nossa, eu estourar um manicômio no Brasil, né? Eu viola, só estudo. A gente Você acha que a gente está como todo assim? é uma coisa que você está pegando. Acho que a gente tem a possibilidade, nesse momento, de começar. Se não começar agora, eu vou começar quando? Amém. Depois dessa principal, bom, mas queria agradecer, então, no meu coletivo negro, agradecer a professora Raquel aqui, poder discutir aí os nossos pensamentos, fazendo o diálogo que esses desenvolvedores são muito importantes. Tem muitas coisas aqui pensando também, apesar de ser um campo necessariamente da saúde mental, mas nutricionista, pensando ambientes alimentares, pensando na organização do território, mas pensando muitas coisas a partir que você trouxe de como também tudo isso é disputado dentro desses territórios, essas narrativas, elas são essa ordem, né? Essa ordem está organizada, ela é produzida todos os dias também, esses espaços de saúde como um todo, assim, né? E aí, dentro da dinâmica cotidiana também, né? Eu trabalho com jovens dentro de um contexto mais religioso, mas, enfim, muitos jovens. E aí, no final do ano passado, a gente fez uma festinha de aniversário do grupo. E aí, assim, todo mundo sentou, conversou e todo mundo reclamava sobre a relação do trabalho. Então, estava todo mundo de grupo de jovens, de pensar outras coisas na vida por conta do trabalho, da escala 6x1. E estava todo mundo falando de como as eficácias foram prejudicadas, assim, né?
E aí a gente percebeu que os mecanismos sociais estavam ali presentes, estavam todo mundo falando de tudo que eu estava vivenciando, só que ninguém conseguia associar aquilo ao que estava vivenciando em relação ao trabalho, todo, assim, né? E aí, na liberalismo, ele produz individualismo, né? Ele produz, enfim, que a gente desenvolve independente e a gente também consiga não conseguir vivenciar os espaços comunitários, espaços coletivos, também sobre mais ainda desses contextos, né? E a gente às vezes se culpa e acha que individualmente a gente vai conseguir produzir a solução para poder enfrentar tudo isso, né? E não, pelo contrário, às vezes a organização não coletiva, se não for comunitária, a gente não consegue enfrentar isso, né? E as soluções a gente pode realmente começar a ideia e começar a pensar hoje. Bom, enquanto coletivo mesmo, a gente passa todos os dias, né? Tem todo o nome de administração livre para poder estar conosco, então, muito obrigada mesmo. Se quiser nos dar nossas deixas palavras. Então, tá bom, gente. Ela vai dar. Vamos lá. Não, graça. Vamos tirar uma foto.